Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 39 minutos. Hoje é sexta-feira, dia 2 de outubro. Veja agora os destaques de hoje. A polícia termina com uma aglomeração na zona norte da capital. Mais de 150 pessoas estavam se divertindo. E você sabia que se não fossem as denúncias, a festa se estenderia por todo o final de semana? Manhã ou noite? Chuva atinge quase todo o Rio Grande do Sul e tem alerta para os próximos dias. Os prejuízos já começaram. Um presente que eu não gostaria de ganhar. Segue a novela do INSS, diminui o número de agências abertas para perícia no estado. E se você tem dúvidas sobre serviços, fique atento. Vamos facilitar a sua vida. Alô, mamães! Que tal aproveitar o distanciamento para trocar experiências em uma comunidade online? Em meio à pandemia, uma plataforma tem feito a diferença na vida das gestantes. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. E atenção, porque teve operação policial. Um criminoso aqui do estado, procurado pela Interpol, ele foi preso em Montevidéu, no Uruguai. E ele é responsável por ataques a bancos aqui no estado e está ligado à maior facção do país. Em seguida trazemos os detalhes. E você vai ver também, olha só, erva mate com gosto amargo. Olha a criatividade, olha a ideia. Maconha foi encontrada num presídio em Santa Maria. Onde é que ela estava? Em meio à erva mate. Nem a tradição dos gaúchos passa em branco quando está nas mãos dos criminosos. A gente vai a um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos. Temos muitos assuntos, vamos falar de esporte. Amanhã tem um jogo bastante importante da dupla Grenal. Em seguida, a gente traz os detalhes. Um rápido intervalo, a gente vai ali rapidinho e já volta. Muito bem, agora 11h45, faltando 15 para o meio-dia. Nós sempre aqui no SBT apoiando as causas sociais. E agora estamos no Outubro Rosa, lembrando sempre a atenção para o câncer de mama. E por isso a gente está aqui com esse símbolo aqui no peito, hoje na gravata, na camisa também, sempre lembrando as mulheres e homens também, para que lembrem que orientem todas as mulheres próximas para que tenham cuidado com o câncer de mama. Nesta parceria sempre institucional de carinho que a gente tem com a Santa Casa e também o Hospital Santa Rita. Faltando 15 para o meio-dia, tem um recado muito importante para todos vocês, porque o momento que nós vivemos reforça a necessidade de atenção a tudo que envolve a saúde. Nós precisamos conhecer as propostas dos candidatos às prefeituras do Rio Grande do Sul. Por isso, o Simers vai realizar uma série de painéis em diferentes pontos aqui do estado para tratar especificamente deste tema. Participe do painel Simers Saúde na eleição 2020, com a participação dos candidatos às prefeituras do Rio Grande do Sul. A transmissão vai acontecer através do canal Simers do YouTube. A nossa participação é fundamental de todos nesse processo, é o que diz o Simers. Acompanhe então esta importante iniciativa do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, o Simers. Defender os médicos é defender a saúde. Gente, olha só que história que nós vamos contar agora. Uma espécie de rede social só para mamães. Essa é a função de um aplicativo criado por duas gaúchas para conectar mães e gestantes de todo o país. E esta plataforma ela é gratuita e se transformou assim numa comunidade para a troca de experiências. A diversão hoje é com a massinha de modelar. Dar atenção a Martina, de 4 anos, e ainda conciliar trabalho e rotina da casa é um desafio e tanto. É uma gincana diariamente. A gente não sabe o que vai acontecer logo que a gente acorda, né? A ajuda com a filha vem da conversa com outras mães que Marília conheceu 2 meses atrás em um aplicativo de celular. Estou conversando com mães que estão vivendo nesse exato momento o que eu estou vivendo com ela. Essas dificuldades que eu tenho passado, às vezes a falta de paciência, a falta de criatividade para inventar alguma brincadeira nova. Pesquisas mostram que 50% das mães deixam o emprego após a licença maternidade. 25% têm depressão pós-parto e 20% dos casais se separam no primeiro ano de vida do bebê. A plataforma Benditas Mães foi criada justamente para dar apoio a essas mulheres. É um público muito engajado e um pouco carente também dessa rede de apoio. E a pandemia, querendo ou não, intensificou isso, né?
a falta que faz tu ter gente perto de ti. Uma rede de apoio online, que é o que o aplicativo se propõe a ser, faz muito sentido nesse momento, né? O aplicativo é gratuito e tem especialistas e consultores, além de um clube de vantagens. São mais de 30 profissionais cadastrados. Nutricionistas, psicólogas, consultoras de sono, de amamentação, todas reunidas lá dentro. Em um mês, o aplicativo já teve 1.500 downloads. As mulheres podem fazer novas amizades, ou seja, elas podem procurar mães que estão perto por geolocalização ou também por estilos incomuns, ou seja, eu tenho interesse em mães que estão grávidas, assim como eu. Compartilhar conhecimento para conhecer os desafios da maternidade. Tu se sente segura com as informações que tem no aplicativo. Excelente ideia. Agora 11h49, olha só, amanhã é dia de Grenal, mas é um Grenal diferente. É o 6º Grenal do ano. A grande questão, como chegam os times para esse Grenal, como chegam os técnicos? A gente vai conversar com ele um pouquinho sobre o futebol amanhã. Olá, bom dia, meu irmão Glauco Paza, lembrando sempre, para Biscoito Zezé, carinho que vem de família, né, Glauco? Bom dia, André. Bom dia a todos. Pois é, parece assunto antigo, né? Que a gente já falou em outro clássico. Os times chegam pressionados. Mas é assim mesmo. Mas dessa vez, amanhã, é diferente, né, Glauco? Porque a gente vê o Cudê, a pressão que ele está passando, que ele está vivendo, não é pouca coisa, não. E, ao mesmo tempo, o Grêmio sofre uma pressão, né, do time. Quer dizer, os dois precisam vencer, só que vencer é apenas um. E aí? E aí? Eu te pergunto, e aí? E aí, agora, Olha José? a ironia da coisa, tá? O Inter tá bem na tabela do Brasileiro, tá mal em Grenal. O Grêmio tá bem em Grenal e tá mal na tabela do Brasileiro. Olha que loucura, só o futebol para proporcionar tudo isso. E não só o futebol, né, Glauco, mas isso histórico, essa questão da gangorra, né? É uma coisa impressionante como de fato acontece. A gente tem falado bastante dessa questão da gangorra, né? Como é difícil os dois estarem por cima ao mesmo tempo. Assim como, ainda bem, que é difícil os dois estarem por baixo, né? Mas a gente gostaria de ver os dois lá comandando a tabela do Campeonato Brasileiro, né? Não acontece isso e sabe que o Inter é um único brasileiro, digamos assim, que não conseguiu garantir a vaga da Libertadores ainda. Ontem o Santos confirmou também. Então a gente gosta que os dois estejam lá. O Grêmio já está na próxima fase, né? Mas aí o assunto é Campeonato Brasileiro. Jogo neste sábado na Arena. Os dois times podem ter reforços e reforços importantes, tá? A gente vai falar daqui a pouco sobre isso. E a grande questão, né, Glauco? A grande questão. Agora, 11h51, para quem está chegando, bem-vindos. Estamos falando sobre os preparativos de amanhã, né, do Grenal, uma partida muito importante para a dupla. E então, para quem está chegando agora, bem-vindo. Nós temos aí muitos assuntos até a 13h para todos vocês. E o que se fala muito, se discute muito, principalmente quando nos referimos a técnicos, a situação mais delicada é do técnico colorado, né, Glauco? Porque o torcedor não aguenta esse negócio de não ganhar Grenal, tá? E os dois têm dúvidas em relação à escalação. Não sei se é mais dúvida ou mistério. O fato é que nas defesas isso está mais presente, tá? Jeromel e Kahneman estão fora com Covid, aí tem a possibilidade do Rodrigues ou o Paulo Miranda, que é mais experiente. E no caso do Internacional, Moledo, que foi bem, continua. O Zé Gabriel era o cara que vinha sendo o titular. Dê a sua opinião, vai lá no nosso Facebook e deixe lá a sua opinião sobre que defesas os dois técnicos têm que escalar, André Rá. E em seguida a gente vai mostrar, né, uma reportagem do Jeremias, desde quando o Internacional não ganha um Grenal. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Até já, Glauco. E atenção, ainda hoje, um criminoso gaúcho procurado pela Interpol foi preso em Montevidéu, no Uruguai. O que ele fazia por lá? Ele é responsável por diversos ataques a bancos aqui no estado e tem relação com a maior facção criminosa do país. Daqui a pouco trazemos os detalhes. E em seguida, vamos falar sobre o INSS, né? Esclarecer, sanar as suas dúvidas sobre o problema do INSS. É uma coisa incrível. Infelizmente, a gente não consegue, né, um contato para a gente fazer uma entrevista e poder algum representante do INSS esclarecer as pessoas, advogados que estão em dúvidas, porque quanta gente que foi para fazer perícia, por exemplo, ou entregar documentação e deu com a cara na porta. Como é que vai ficar esta situação? Daqui a pouco a gente vai tentar esclarecer para todos vocês. Muito bem, 11h53. Atenção! A festa num hotel, lembra aquela festa que a gente mostrou no motel na Zona Norte?
ficou pequena de uma outra festa que a gente vai mostrar agora. Cadê a imagem do motel? Lembra, faz cerca de um mês isso, né? Cerca de um mês a gente mostrou um motel pertinho do aeroporto. Inclusive, gravaram, fizeram toda aquela encenação, transmissão pelo Facebook, né? Transmissão pelo Facebook e tudo. E aí, agora o que é que aconteceu? O que é que aconteceu? A Guarda Municipal terminou com uma outra festinha, só que entre 150 e 200 pessoas. Isto mesmo, quase 200 pessoas. Lucas Abate nos traz detalhes disso agora em Home Office, não é mesmo, Lucas? Bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos. Uma festa, dá para dizer, 10 vezes maior que aquela polêmica festinha do motel. Esse evento reunia cerca de 200 pessoas, André, em uma casa de eventos no bairro São Geraldo, em Porto Alegre. Essas imagens que a gente tem na tela é de quando a Guarda Municipal chegou no local. Dá para ver as pessoas aglomeradas, sem máscara, sem nenhum cuidado contra o coronavírus. E no momento que eles estavam sendo removidos, que alguns guardas chegaram no local e mandaram que todos se retirassem, alguns colocaram a máscara, outros ali usaram bolsa, casaco para tentar tapar o rosto para não ser identificado nas imagens, mas cuidado com o coronavírus não tinha nenhum. Segundo o comandante da Guarda Municipal de Porto Alegre, esse evento, André, foi descoberto a partir de uma denúncia. E essa denúncia foi quando eles faziam uma averiguação em outro local que também se tinha relatos de aglomeração. Quer dizer, vamos ouvir. Porto Alegre recebe muitas denúncias de aglomerações pela cidade durante o dia e a noite. E no atendimento de uma dessas denúncias, as guarnições foram abordadas por um taxista que informou que estava havendo uma festa não muito longe dali. Após o término desta ocorrência, as guarnições se deslocaram até o local e flagraram uma festa com quase 200 pessoas dentro. Quase 200 pessoas, ou seja, põe o Glauco aí junto, Glauco, ó, festinha, né? Pessoal se divertindo, tem que rir pra não 200 pessoas em plena pandemia, rola o som aí, vamos lá, vamos aproveitar e vamos dançar. A pandemia, que nada, gente, a pandemia, que isso? Aí, a festinha no hotel, não se sabe ainda, Olha era aí, perto da tô sala. mandando dançar, cara. Hein? Mas dançar, quem tá dançando é a população. Mas com é isso aí. assim, que cabeça as pessoas têm, né? Com tantas pessoas contaminadas, vão lá pra festinha dançar. Teve aquela no motel, teve essa aí que era num salão de festas do lado de uma sauna, mas o negócio era diversão. Roda a música aí. Olha aí, o André dança bem, rapaz. Olha só. A gente se vira, né? Olha aí. Mas olha, é uma pouca vergonha, sinceramente, só a gente debochando, porque isso é um deboche na cara da gente. Quase 200 pessoas fazendo a festinha, sem máscara, bebida rolando e a pandemia rolando por aí. Quer dizer, onde é que as pessoas estão com a cabeça? Pergunta que a gente faz. Lucas, Glauco, me ajudem a compreender uma história dessas aí. Olha, Ô, tá André. difícil, tá difícil. Ô, Lucas, eu não sei onde as pessoas andam com a cabeça, mas quem locou isso? Onde é que andava com a cabeça? E mas quem a promoveu essa festa? A gente vai ainda ter outras informações, sim, a respeito, porque a pessoa que alugou, porque assim é um prédio que é dividido em 3 partes. Tem a sauna, tem uma parte de eventos e tem uma outra terceira parte que eu não sei o que é. Corona Fest. É Corona Oktoberfest. É verdade, outubro, né? É a Corona Oktoberfest. Quer dizer, o pessoal não está preocupado se vai se contaminar e aí vai chegar em casa, vai contaminar alguém, o familiar. Daqui a pouco o marido deu uma escapadinha, chega em casa com coronavírus, mas bem, onde é que tu pegou o corona? Pois sabe que eu não faço ideia. Não, peguei no sei. trabalho. Peguei no trabalho, tem uns exato. colegas de trabalho. Não, e a festa é o seguinte, né, Lucas? Era a primeira parte da Oktoberfest, da Oktober Corona Fest, que ela começou ontem, ia ter sequência hoje e ela ia se estender durante todo o final de semana. Então, maestro Douglas, coloca aí a musiquinha, porque o pessoal está se divertindo, porque, olha, a música vai rolando, tinha bebidinha, entre 150 e 200 pessoas, todo mundo numa boa, só se divertindo, festa para lá e para cá, e a pandemia matando quase 5 mil gaúchos, mais de 145 mil brasileiros que morreram, sabe? Essa... Eu não sei o que passa na cabeça, no coração dessas pessoas, sinceramente. E eu queria saber mais desses aí. Quanto será que estão recebendo auxílio emergencial? Se é que tem, não sei, pode ser que não tenha, mas fica a curiosidade também. Lucas.
Ô André, e mais um detalhe que é importante a gente lembrar, a festinha do motel, aquela há cerca de um mês, a Brigada Militar chegou lá, tinha cerca de 20 pessoas, colocou todo mundo dentro de um micro-ônibus e levou para a delegacia de polícia. Isso. Nessa festa, André, tanta gente, mais de 200 pessoas, mesmo que tivessem vários ônibus, não teria efetivo suficiente para levar essas pessoas para a delegacia de polícia. Isso. Então, uma medida que foi tomada na hora foi manda todo mundo para casa, até porque para evitar o próprio contato dos guardas que estão ali trabalhando e poderiam se expor ao vírus, mandou todo mundo para casa e eles priorizaram em identificar os donos e organizadores. Essas então, imagens... 3 pessoas foram levadas para a delegacia, 2 donos do local e também o que seria o responsável por locar o espaço certo. E organizar essa festa. Só deixa eu narrar as imagens. Esse é o momento que chegou um carro lotado e aí a recepcionista disse, não, aqui não pode, vocês estão entrando muitas pessoas e tal, acima do limite, enfim, foi embora. Aí, a festa sendo transmitida, mostrando os detalhes, ao vivo pelas redes sociais, a festa rolando, isso no motel um mês atrás. E aí eles foram de van da Brigada Militar, né? Foram dar um passeio até a delegacia de polícia, e inclusive agrediram os nossos colegas, a Lu Coman, e eu acho que era o Garavelo que estava com ela. Isso, exatamente. Era o Garavelo que estava naquele dia. Isso. Jogaram, não acertaram por pouco, mas jogaram sabe-se lá o quê de dentro do ônibus, do micro-ônibus da Brigada Militar. Quer dizer, respeito pra quê? Aliás, sabe-se lá o que é respeito? Não sabe, né? Nem tem ideia. E isto há um mês. Festinha com piscina e tudo mais. Ontem à noite, a Guarda Municipal fazia uma operação próximo a um posto de gasolina, terminando com a aglomeração. E aí o pessoal começou a passar e dizer, seguinte, seu guarda, vai ali na esquina que tá rolando uma festa mais quente, mais movimentada. Chega lá a Guarda Municipal, entre 150 e 200 pessoas, sem máscara, com bebida. Mas o que me chama também a atenção, André, não é só a festa, mas a duração dessa festa, você tem certeza? É um querme. 3 dias? Outubro. Oktoberfest, Oktober Corona Fest. Quer dizer, é um deboche para todos, para eles, para a família, com a sociedade, quer dizer, desrespeito total. Não é a única festa, não é, tem várias. Se a gente fosse mostrar todas que acontecem, a gente ia perder as contas. Em São Leopoldo teve uma na semana passada, não teve? Também foi um número grande de pessoas que... foi em São Leopoldo, exato, em São Leopoldo, no Vale dos Sinos, teve em São Leopoldo. Né? A gente já mostrou lá no início da pandemia que teve uma festa organizada em segredo, né? Tudo segredinho, né? Ninguém vai saber, vamos lá se divertir, organizado por um rapaz do Rio de Janeiro, né? Vamos fazer aqui na boa. Foram lá e conseguiram descobrir e terminaram com a festa também. E, inclusive, esta aí agora, o detalhe, essa festa aí lá de Eldorado do Sul tinha como slogan, né? Como a frase principal, a manchete, a maior festa do Covid. A maior. Deus. Agora eu não sei, lá não tinham 200 pessoas, né? Por enquanto tá ganhando essa aí. E agora, para quem tá chegando agora, gente, 12:00 e 1 minuto, nós estamos falando desta festinha. Cadê aqui a minha luz negra, luz de efeito aqui, Festinha, teve festinha. A propaganda devia ser assim, Vamos lá, gente, vamos pra festinha acontecendo na Zona Norte de Porto Alegre. Duvido você aguentar 3 dias nessa festa. Sábado, domingo. Quinta, né? Quinta, sexta, sábado, a festa não para. Em plena pandemia de Covid, o pessoal se divertindo, numa boa, bebendo, ali na Zona Norte. E aí, o que aconteceu? Foi lá a Guarda e terminou com a Oktober Corona Fest. E o pessoal, e agora vai ter que dar explicação. Não vai ter que dar explicação, principalmente quem alugou. Porque o detalhe é o seguinte, é um prédio bastante conhecido, onde funcionava uma sauna. Mas aí a gente descobriu que são 3 áreas neste prédio. Parece que são de proprietários diferentes, daqui a pouco a gente vai esclarecer mais. A sauna é de um proprietário, o salão de festas é de outro e tem esse terceiro espaço que a gente não sabe ainda direito o que é. E aí, o problema, quer dizer, o local onde estava acontecendo a festinha era no salão, não era na sauna. Agora, se iam para a sauna depois, aí eu já não sei. Aí só quem foi na festa para saber. E aí, o que aconteceu? Chegou lá a Guarda Municipal, pessoal sem máscara, se divertindo, boate, uma luzinha colorida ali, só rolando e em plena pandemia. É isso. Devem ter ficado, acho eu, pelo menos, devem ter ficado bravos com a presença da Guarda Municipal, viu?
E daqui é o cúmulo, mas... Daqui a pouco... Como é que é, Glauco? Repete, por favor. Devem ter ficado bravos com a presença da Guarda Municipal. Agora, eu vou te dizer uma coisa. Alguém deve ter ficado com vergonha. Eu acho. Será? Eu acho. Eu acho. Não pode ser. Teve gente que se escondeu ali, André. Colocou bolsa na frente. Teve gente que botou máscara. Eu suspeito que colocaram até para não aparecer muito ali no vídeo, para tentar se esconder. Porque estavam lá dentro sem máscara. E quando chega a guarda, coloca a máscara. De repente também estava tentando se esconder atrás da máscara. A máscara ajuda, né? Também tem isso. Outros põem a bolsa como se fosse máscara, né? Como se fosse resolver muita coisa. Em seguida a gente volta com mais detalhes sobre isso. A Lu Coman já está no local ali, né? Próximo. Inclusive com o proprietário do estabelecimento que alugou esta área para esclarecer, porque daqui a pouco ele não sabia, né? Não estou dizendo aqui que ele é responsável ou não. Ele foi, alugou, né? Não sabia talvez para que era, disseram que era para uma coisa e foi para outra, e por isso ele vai dar as explicações dele em seguida, conversando com a Lu Coman. Obrigado, Lucas Abate, pelas informações. Em seguida a gente volta a conversar. Obrigado, Glauco, 12:04. E olha só, daqui a pouco a gente vai mostrar aquela história. Lembram do vigilante de Sapucaia do Sul? 2 dias após o desabamento, né? Lembra? 2 dias a gente mostrou aqui em Sapucaia, um pedaço, por causa da chuva, um pedaço de terra desabou em cima da casa e do carro dele, né? Provocado pela chuva. Pois esse homem segue com prejuízos. Vamos ouvi-lo. Um presente que eu não gostaria de ganhar. Se a casa desabar, a altura dela vai cair por cima da casa da minha mãe e vai trazer um prejuízo maior ainda. E por que ele diz isso? Porque é o aniversário dele hoje. Quer dizer, há 2 dias, perdeu aí o carro. Olha o estado do carro, o estado que ficou o carro, né? E é uma área regular. Aí tem gente que diz, deve ter invadido. Ele mora há mais de 40 anos, gente. E mesmo que tivesse sido invasão, vamos olhar primeiro pela vida, tá? Começa por aí. Bom, neste caso aí, no dia do aniversário dele, 2 dias depois, continua com dificuldades. Precisa de ajuda. Daqui a pouco a gente dá detalhes, até para quem puder ajudar e colaborar com esse homem aí que trabalha na estação rodoviária de Porto Alegre. 12:05, olha só, um criminoso foragido, perigoso, né? Perigoso. Estava sendo procurado, inclusive, pela Interpol, ou seja, a Polícia Internacional, pouca coisa não é. Ele foi preso em Montevidéu, no Uruguai, com documentos falsos. Será que ele tinha má intenção? Estava pensando em cometer algum crime, alguma coisa? Estava se escondendo, quem sabe, Cláudio? Hein, André? O Igor Machado, de 47 anos, tem uma vasta ficha criminal. Ele era procurado há mais de uma década. Entre os anos de 1990 e 2000, ele participou de uma série de roubos a bancos e carros fortes com uso de explosivos. Segundo a polícia, ele foi um dos primeiros a atuar desta forma. Em 2009, ficou 10 dias preso, progrediu para o regime semiaberto e acabou fugindo. Pouco tempo depois, se aliou ao PCC, primeiro comando da capital, né? Passando a roubar bancos para o tráfico de drogas. Ele fugiu para o Paraguai e se associou a Harvis Pavão. Olha só a ficha desse homem. Harvis era apontado como principal fornecedor de cocaína para algumas facções. Em 2018, o Igor Machado quase foi capturado, mas escapou. Agora, então, nesta quarta-feira, ele, enfim, foi preso em uma ação conjunta entre a Polícia Nacional e a Interpol. Como você falou, ele estava com documentos falsos e, por ter cometido crimes graves, deve ser extraditado para o Brasil, onde deverá cumprir os 17 anos de condenação. Olha a ficha desse homem, André. Não, e a fuga deles, esses dias mostramos aquele foragido, ele estava foragido porque ele estava preso, foi liberado por causa da pandemia, né? E foi para o Paraguai. Ele que é o líder daquele túnel que foi feito no presídio, fuga, né? No presídio central, aquela tentativa de fuga. Foi preso no Paraguai, este no Uruguai. Vejam que o Cone Sul, né, segue sendo um abrigo também para a criminalidade, Glauco. Não que ele, preso, não vá continuar comandando ações, porque a gente sabe que essas organizações especializadas em roubo a banco, elas são muito bem faccionadas, né? Mas tem que estar preso, né? E pela periculosidade deve ser extraditado para o Brasil. Deve ser. Tu vê como a relação também entre as polícias é muito importante, as relações, né? O Mercosul, muita gente critica e, de fato, em algumas situações ele poderia ter alguns avanços, isso a gente reconhece, né? Afinal de contas, há quanto tempo nós temos o Tratado do Mercosul? Agora, no que se refere à questão de segurança, né, das relações institucionais, pelo que a gente tem visto, há uma relação, uma união muito grande, uma comunicação muito grande no que se refere à criminalidade.
criminalidade, afinal de contas... Ainda bem, né? Afinal de contas, como dissemos, eles giram. Ou está no Paraguai, ou vai para o Uruguai, né? E nesse caso aqui, 10 anos. O pessoal até me chamou a atenção. Poxa, 10 anos que demorou para ele ser capturado, né? Não, e eles... Quantos documentos falsos já deve ter passado essa pessoa, né? Quantos documentos? Ele tem que ganhar cachê também, porque esses caras são artistas. Eles se fazem passar por outras pessoas. O que diz ali apelidos, nomes? Ferreira da Rosa Vanderlei, de 72, lugar de nascimento Ponta Porã, Mato Grosso, 24... Você vê aí, essa é a cédula do Paraguai. É. Muito bem, tá aí, tá feito o registro, né, dessa pessoa que deve ser extraditada. Agora vamos ver quanto tempo fica, né, porque se também se pega o grupo... Mas ele pode ter alguma comorbidade, né? Aí, coitado, aí ele vai ser liberado, né, porque sabe como é que é. Tem toda essa questão de pandemia. Jeito na vida. Vamos acreditar que ele tomou jeito na vida. Pode ser. Agora, se tivesse tomado, teria se apresentado, não é verdade? Quem toma jeito na vida pega as coisas. Aí também, o André Hark é tudo. Não dá para ter tudo, né? A gente fala pelo... Né, falando aí na teoria, em tese, se o cara tomou um jeito na vida, ele vai, se apresenta e se entrega. Agora, vamos ver o que vai acontecer com ele. Por falar nisso, Glauco, por falar em criminalidade, em esperteza, em serem artistas... Quantas e quantas vezes nós mostramos aqui os locais que os criminosos escondem drogas, né? Já mostramos tudo que é tipo de lugar. Mas esse eu não tinha visto ainda. Ah, não tinha visto, Eu não tinha visto ainda. Tá. Eu não tinha visto, mas olha, é uma coisa impressionante. Sim, é o que você está vendo. Cadê a tua cuia de chimarrão, Glauco Paz? A minha cuia tá aqui, mas essa aqui eu posso te garantir. Essa não é turbinada. Que é erva, tá? Essa é erva mate. Não é essa moída grossa que eles tentaram botar aí, que inclusive não passou, me parece, pela peneira, viu? Agentes da Penitenciária Estadual de Santa Maria encontraram maconha misturada na erva mate, que seria entregue para os presos. Eu gostei da frase ali, erva na erva. Erva na erva. Os agentes flagraram no pacote de erva mate diversas porções de maconha. E aí os agentes fizeram, como a gente está vendo aí, o ato de peneirar, né, para tentar separar a droga do que era erva mate. O caso foi encaminhado à delegacia de pronto atendimento do município. Não há o que eles não façam, viu? Olha, agora eu te garanto que a minha erva é boa e não precisa dessa aí, viu? 12h e 10 minutos. Para quem está chegando agora, bem-vindo ao SBT Rio Grande. Nós estamos falando sobre uma erva mate lá de Santa Maria, não é? Região central do estado, não é? Isso. Lá de Santa Maria. Esta erva mate turbinada, erva na erva. E ela, pelo visto, Glauco, ela estava assim meio que espalhada. Ela não estava em papelotes, né? É que é para dar um trabalho para os guris lá dentro da cadeia, separar tudo direitinho, que daí também passa o tempo, entendeu? Tu imagina o cara ali, né? Qual é o momento, será, hein, Glauco? Que ele ia se deparar, chegou até ele a erva. E agora? Vou preparar um mate, ou não vai? Meu Deus, imagina a roda de chimarrão, né? Em plena pandemia. E se não consegue tirar tudo, será que faz algum efeito ali no chá? Daqui a pouco até faz, né? Vai saber? Vai saber. Boa pergunta. Não sei, não tive essa experiência. A gente não sabe, né? A gente não sabe, mas enfim, colocaram e esconderam erva, Já maconha. tinha no churrasco, lembra, né? Tinha na carne, aquela carne mal passada. Então é o seguinte, bombacha, bota, relho, nada disso vai entrar em presente também. Automóvel, bom, é o que a gente falou, que já tem carro, eu nunca vi ter tanto espaço que eu nem sabia que existia para eles conseguirem guardar a droga. Já teve em boneco, né? Bolinha. Na época que se permitia a entrada de visitas, alguns anos atrás, porque depois começaram com aqueles equipamentos de raio-x, as mulheres entravam com drogas escondidas, né, nos órgãos, né? Escondiam drogas, escondiam bateria de celular, e aí depois foram colocados raios-x. Tanta reciclagem até dos agentes de segurança, André, porque eles tiveram que rever uma série de coisas, da forma como entravam ou tentavam fazer com que entrassem essas substâncias, inclusive por drone, né? Exato. Não, aí não conseguiram mais com os aparelhos de raio-x modernos, né? Não se pôde mais esconder no corpo. Aí eles tentam fazer mágica, né? Tentam botar da erva, tentam botar debaixo do milho na carga de caminhão. E por aí vai, quer dizer. O bom é que os nossos policiais, os agentes penitenciários, eles estão muito ligados, eles estão sabendo, né? Ou seja, pode vir em qualquer coisa que chegue a um presídio,
pode ter certeza que ali pode ter. É um caneta, uma coisa pequena, qualquer coisa. Mas daqui a pouco a gente volta a falar. Não, esse assunto já foi, né? O da erva já foi. Deu, chega. Vamos agora esperar qual que é o próximo local que eles vão esconder drogas. 12:13, a gente volta a falar sobre a Oktober Corona Fest. Um deboche, né? Na cara da gente. Uma festinha com quase 200 pessoas. A colega Luciane Coleman está com o proprietário de são 3 salões, né? Está com o proprietário de um dos salões, porque também deve ter sido pego de surpresa, né? Afinal de contas, não foi ele que organizou esta festa. E a Lu Coleman vai conversar com ele para a gente tentar entender o que é que aconteceu. Afinal de contas, quase 200 pessoas fazendo uma festinha ontem à noite, que ia se estender hoje e ia seguir no final de semana, em plena pandemia. Não fosse a pandemia, bom, não teria problema nenhum, mas estamos numa pandemia. Lu Coleman tem outras informações para a gente, né, Lu? Boa tarde, Lu. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, eu estou aqui, inclusive, na recepção desse complexo. É uma sauna muito tradicional aqui de Porto Alegre, cerca de 50 anos, mas que hoje ela é uma espécie de complexo, porque tem uma sauna, tem um bar que funciona à parte e tem um salão de eventos, que é onde aconteceu esta festa, né, na noite passada até esta madrugada. Enfim, quando chegou a Guarda Municipal, dispersou a aglomeração que estava acontecendo. Aqui do meu lado está o proprietário deste salão, ou seja, há vários proprietários, né, cada um de um desses empreendimentos, o Luciano Jung. Luciano, explica um pouquinho, porque inicialmente disseram que a festa acontecia na sauna. Na verdade, não aconteceu, inclusive a sauna está fechada por causa da pandemia. Essa festa aconteceu num salão de eventos, queria que o senhor explicasse. Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, boa tarde a todos. Achei muito importante, né, ter esse direito de a gente, né, realmente mostrar, né, e dialogar o que houve, né. O Carandache, né, é uma instituição que estará completando 50 anos no ano que vem, né, e é uma casa muito tradicional aqui do Rio Grande do Sul. Ela é um complexo, né, como o Luciano comentou, onde é dividida, né, por setores. Como a gente tem o Calauge, né, que é o nosso bar-restaurante, que funciona diariamente e tudo dentro do protocolo, né, como se pede. E temos, né, a sauna, né, que está fechada. Que está fechada, né, geralmente, porque não tem como funcionar, né, de acordo com toda a questão do cenário de saúde que acontece. E temos o VIP Room, né, que é onde acontecem as nossas festas mensais, né, quando a sauna está funcionando, e serve de local, né, para a gente... Para eventos. Para eventos, exatamente. E aí explica para nós, havia uma informação de que esse salão tinha sido locado para 3 dias de festas, não foi? Foi apenas para essa noite. E o que foi esse contrato de locação? O senhor não sabia o que ia acontecer? Bom, outra situação extremamente importante de esclarecer, né? Essa informação de 3 dias, não sei de onde vem, porque isso aí é uma inverdade. Na realidade, a gente fez o contrato de locação, né, para a data de ontem, né, que entendemos que era uma cerimônia, né, que local para terceiros, e somente nessa noite, não tinha sequência nenhuma, né? Essa informação não procede. Além disso, a outra informação de que eram quase 200 pessoas, o senhor também disse que não procede, eram menos, né? Não chegou a 100 pessoas, eram em torno de 75. 75, no máximo, né? Ficou a última pessoa, talvez 76, que foi o número que o rapaz mencionou para a gente, né? E a capacidade do salão é? A capacidade, o complexo todo é 1.797, né? Com todas as normas de IPCI e tudo mais, autorizado por bombeiro. E o do salão é 450, né? Sim. Oi, André, fale que ele está te ouvindo. Não, é o Glauco aqui, eu queria saber dele, boa tarde. Boa tarde, o senhor tinha informação de que cerimônia, de que tipo de cerimônia ia ser realizada? Não, na verdade, locamos, né? O pessoal tinha toda a estrutura a montar, né? O detalhe assim do que seria realmente a gente não teria informação assim do complexo. Não teria, era um evento. Era um evento, né? No contrato de locação dizia que era um evento. Simplesmente locamos local, o pessoal todo montou, né? Nós não tivemos influência nenhuma no processo, né? Sim. Rolou.
Bom, e aí agora vocês vão recorrer, né, Luciano, com certeza. desse termo, né? Eu queria deixar bem claro, né, que quando a Guarda Municipal, né, decidiu entrar dentro do complexo, né, abrimos, como poderia ser diferente, né, recebemos da melhor forma possível, entramos, né, onde realmente eles queriam ir e então foi toda a situação Luciano, da melhor forma, né, para realmente mostrar que não estamos escondendo nada a ninguém. Então aí assumimos, né, o posto, né, como esclarecer. Para esclarecer, exatamente. O André, acho que vai falar com o senhor lá do estúdio. Luciano, me escuta bem? É o André aqui do estúdio, tarde, Luciano. Boa tarde. Luciano, é importante o teu esclarecimento. Para quem está chegando agora, meio-dia e 18 minutos, a gente conversa com o proprietário de uma das 3 alas, né, deste local que é conhecido como a sauna, mas é um local onde ontem a gente pôde, a Guarda Municipal, né, terminou com uma festa. A imagem que a gente tem dessa festa, me desculpa, Luciano, mas não tem 75 pessoas, me parece que tem bem mais. De qualquer forma, a pergunta que eu te faço, que sejam 10 pessoas, isto é permitido em meio à pandemia, você tinha esse conhecimento de que seria feita uma festa ali? André, como eu acabei dizendo, tinha consciência que seria uma cerimônia, um evento, né? Obviamente, né? Questão de aglomeração não se adequa, mas não estamos nos isentando, mas não tínhamos conhecimento realmente que geraria a questão de aglomeração. O senhor chegou a ficar surpreso quando viu ali toda a estrutura montada? Não imaginou que fosse algo tão... A estrutura, na realidade, né, ela está, né, em volta, né, que é o Salão das Árvores, que a gente chama. Então, tranquilamente, assim, para acúmulo, né, porque gerou o acúmulo, né? Mas tem todo o distanciamento também que foi montado, então tinha uma prerrogativa de proteção. Né? E Luciano, uma outra dúvida. Então, você tem mais alguma? Sim, temos. Eu tenho mais 2 perguntas. Eu tenho mais 2 perguntas, mas a gente vai falar em seguidinha contigo sobre isso, que eu quero saber sobre o que vai acontecer daqui para frente, e depois eu tenho mais uma outra questão para tratar, e em seguida a gente volta a conversar contigo e com a Luciane Cômodos. Desde já, muito obrigado pelos esclarecimentos, mas é importante a gente tratar dessa questão e saber em detalhes, porque afinal de contas é questão de saúde pública. 12h e 20 minutos, atenção, amanhã é um dia muito importante de Grenal, tá na hora da gente falar de esporte. Biscoito Zezé, carinho que vem de família, Glauco Paza. E aí, Glauco, cadê o Jeremias? Já chegou o Jeremias, ó? Não? Jeremias está aquecendo. Daqui a pouco ele entra aqui com a gente, está no aquecimento. Está de pantufa, calma. Está em ritmo mais leve, tá? Sexta-feira. Deixa eu ver, ele está mandando mensagem, estou escovando os dentes. Isso, ele tá se preparando. Não, e outra, ele leva o cachorrinho para passear e depois, de repente, atrasou um pouco. Olha só. Tá chegando aí mais um Grenal na vida de todos nós, mas como o André falou, não é qualquer Grenal. Tem a questão do jejum do Internacional, que não vence há 10 clássicos. O Grêmio quer manter, mas tem que subir também na tabela do Campeonato Brasileiro. E aí? Mas você lembra como eram as coisas a última vez que o Inter venceu um clássico Grenal? Faz tempo, viu? Então veja aí. 2 anos. O tempo é relativo. Para uns anda depressa, para outros mais devagar. Nessa viagem aqui não importa a velocidade. A distância que a gente vai percorrer é grande e incomoda os colorados. A última vitória do Inter diante do Grêmio foi em 9 de setembro de 2018. Edenilson garantiu o placar que manteve aquele time na liderança do Campeonato Brasileiro. Mas como era o mundo no tempo daquele Grenal? Em 6 meses o mundo mudou demais por causa da pandemia. Imagina em 2 anos. Em 2 anos eu não morava aqui e nem pensava em trabalhar na TV. Mas agora a gente está aqui. Uma grande mudança, né? Continua a matéria que vocês vão ver que outras coisas mudaram muito nesse tempo. Então tá. Em 2018, o Flamengo não era o Flamengo, sabe? Esse bicho papão do futebol brasileiro, ele estava dentro do armário ainda, viu? Sem os craques, todos eles do time atual. Outras coisas lá de 2018. Jair Bolsonaro ainda não era presidente do Brasil. O TikTok não existia. O peixe espátula não tinha sido extinto lá na China. E aqui, bem mais pertinho, Odair Hellmann
era o treinador do Inter. Aqui no Rio Grande do Sul, tudo tem que perguntar, tudo passa pelo Renato. Parar com isso aí. Sim, Renato. Ele já estava no Grêmio. Aliás, esse Grenal de 2018 foi o único que ele perdeu nos últimos 4 anos. Nos últimos 2 anos, nasceram cerca de 240 mil bebês no Rio Grande do Sul. Como o estado é dividido pela rivalidade, pelo menos metade deles nunca viu o Inter ganhar um Grenal. Nesse sábado, na Arena, o Colorado tem a chance de dar alegria para os pequenos e para os grandes também pela primeira vez. E do outro lado, tem um monte de criancinha louca para continuar comemorando. Excelente, aqui, ó, Jeremias? com licença, ó. Muito bom. Que baita reportagem, hein? Muito bom, Parabéns. Não se tinha pandemia. Aí, da pessoa aqui no meio. Tá aprendendo, viu? Tá aprendendo. Mas olha só. Mas eu nem tenho cachorro, rapaz. Há 2 anos, o André não tinha nem o cabelo branco. E nem tu a barba branca. O cavanhaque aí. Tá bom, deixa assim. A barba, tudo, né? Mas tá chegando, tá chegando. E vamos falar de times, então? Pois é. Possibilidades? Porque, afinal de contas, o Grêmio treinou com os retornos de Jean-Pierre e Maicon. Será que eles vão voltar contra o Inter? E tem uma questão ali, se chover o Maicon pode não jogar. Que história é essa, Jeremias? Não é bem... Essa imprensa Mas o cara é de papel? Não. Não foi isso que eu te disse, Glauco. Não foi isso que eu te disse. Como assim? Acompanha o raciocínio comigo, tá, André? O Maicon tá voltando de uma lesão, beleza? Se continuar chovendo como tá chovendo, o gramado vai ficar pesado. O que eu ouvi é que o gramado pesado não é o cenário ideal para quem tá voltando de lesão. Então, resumidamente, se continuar chovendo, as chances do Maicon jogar, elas diminuem. E aí as pessoas da imprensa aí ficam tá bom. Essas pessoas da imprensa aí, esses aí da imprensa aí que ficam colocando coisa, tá bom. Então a questão é essa, gramado pesado é um risco maior, né? Agora tem o seguinte, é um Grenal que para alguns traz traumas, né? Que é o caso do Internacional. O Grêmio tem que sair daquela zona incômoda lá de baixo, está no 15º lugar na tabela, mas tem um goleiro que está muito bem em Grenal, né? Que é o Vanderlei. O Vanderlei não sofre gols há 6 Grenais, é isso? Então é uma garantia defensiva e olha que é um cara que foi bastante criticado, viu? André, goleiro é um negócio assim, que a gente elogia e aos 45 do segundo tempo acontece aquela cacaca, né? Mas no caso do Vanderlei, não. Este é uma segurança para o Grêmio em clássicos grenais. Mas aí tem a questão, quem é que vai estar à frente do Vanderlei? Jeremias, você apostaria no Rodrigues ou no Paulo Miranda? A gente está perguntando, inclusive, no nosso Facebook, quem é que você escalaria na defesa do Grêmio? Olha, Glauco, eu acredito que vai jogar o Rodrigues, o Tonhão, o Rodrigues e o David Braz. Pois é. Mantendo ali uma certa sequência, né? O Renato gosta da experiência do Paulo Miranda, mas é um cara também que pode dar o lugar dele para o Rodrigues, perfeitamente, porque o Rodrigues vem bem, né? Sim. O Rodrigues foi bem e está jogando, claro. Então é a questão da lógica. Futebol não tem muito, mas de vez em quando tem. Agora vamos pular para o outro lado. Vamos para o lado vermelho da força, como a gente brinca, né? O lado vermelho do Grenal, o Internacional, que não ganha há 10 clássicos, tem que vencer para recuperar a confiança. E quem deve jogar na lateral, hein? Saravia se machucou, lesão de ligamentos, é aquela confusão, demora para recuperar. De repente pode até nem jogar mais no Inter, porque está por empréstimo. E aí tem o Heitor, que jogou pela Libertadores, e tem o Rodinei. Quem é que joga, Jeremias? Você que tem a resposta para tudo. Eu vou apostar, eu aposto um café. Eu aposto um café que vai jogar o Rodinei. É? Mas o Rodinei é tão criticado pela torcida, o Heitor até que não comprometeu, e mesmo assim você crava que vai dar Rodinei. Bueno. Eu não vou cravar, esse negócio tá chovendo, entendeu? As minhas linhas aqui tá dando interferência no HF, então eu não vou cravar. Tá bom, deixa assim então, a gente confere depois. E na zaga tem aquela questão que a gente perguntou também a respeito da zaga do Grêmio, perguntamos da zaga do Internacional. Moledo foi muito bem, o Zé Gabriel era o titular. E aí, quem vai jogar ao lado do Vitor Cuesta? Moledo ou o Zé Gabriel? Então eu não vou perguntar sobre
escalação na ponta da faca, mas possibilidade. Você acredita que joga o Moledo, Jeremias? Sim. Joga o Moledo, com certeza. Joga o Moledo, com certeza. Até porque, se não me engano, o Zé Gabriel foi expulso, né? Ah, é verdade. Tá bem colocado, exatamente, né? Ganhou confiança também o Moledo, porque é o seguinte, aquela história de que não sabe sair jogando, mas enfim, o zagueiro tem que saber mesmo destruir e depois sair jogando quando der, né? O Kudê tá prestigiado. O que significa isso? Tá prestigiado. Na minha época lá de repórter, o cara tá prestigiado, ele tá por um fio. E aí, tá por um fio o Kudê, será? O André tava colocando pilha nessa história aí, porque o Kudê tá com a corda no pescoço por causa dos Grenais, que ele não ganha, né? Você acha que uma derrota no Grenal é o fim da era Kudê? Glauco, o Kudê tem 15 milhões de motivos para não correr risco de ser demitido, entendeu? Se ele for demitido, o Inter tem que pagar uma multa. 15 milhões de reais. 15 milhões, isso, exatamente. Isso aí, a cada dia 10, 12, isso aí é barbadinha na tua conta. Mas pro Inter, nesse momento que o Inter tá passando, tirar 15 milha do bolso, nesse momento, meu amigo, Tá difícil para todo mundo, né? Até pro Jeremias Werneck. Bom, é o seguinte, ó. Sobre negócios, parece que Edenilson vai ficar, né? Não progrediu a questão lá com o futebol da Arábia, né? Não? Calma. Vai, então? Assim, ó, eu encho o saco dos caras, tá? Eu fico mandando mensagem. Agora, sexta-feira, até meio-dia e pouquinho, o Edenilson tá no Grenal. Tá? Daqui a uma hora a gente conversa de novo, pode ser? Ô, Glauco, tá chegando aqui, ó, Glauco e Jeremias, tem algumas participações aqui para vocês decifrarem. Vamos mostrar aí? Vamos mostrar aí, ó. O David Braz por experiência e Rodrigues para dar sequência, porque foi muito bem no último jogo. Pedro Delving, pelas redes sociais. E aí? Tem sua dose de razão aqui. Eu tô lendo também aqui do Elson Tansky, né? Paulo Miranda e David Braz por experiência mesmo. É que aquela história, experiência é bastante, mas não é tudo, né? Vai muito da cabeça do técnico. E outra, o Rodrigues, ou Tonhão, como brinca o Jeremias, é aquele cara que na frente, ele já jogou lá na frente, inclusive o Jeremias falou, ele tem uma capacidade de sair, de repente, jogando um pouco mais. Vamos dar mais uma olhada aqui, ó, sobre o Internacional, a interatividade. Cuesta e Moledo, diz o Eric Rossini. Bom, essa é uma zaga que jogou durante muito tempo junto, né? Moledo e Cuesta, Walter Bampi, quer dizer, eles apostam realmente na permanência do Moledo, que se destacou no último jogo e que para muitos não deveria ter saído do time. É que, a bem da verdade, o Zé Gabriel, ele se saiu bem lá no começo. O problema é que depois, na sequência, meio que se perdeu, né? Agora é o seguinte, ó. Vale, sexta-feira, sextou. Bola nas costas do Jeremias. O que vai dar no Grenal, Jeremias? Pode ser palpite, tá? Isso, pode ser palpite, não vem com tese sobre porquê. Só ali o palpite rapidinho. O Grêmio é o favorito pro Grenal. O Grêmio é favorito, mas eu acho que dá empate. André, a bola tá contigo aí. O que você acha que vai dar? Mas que é isso? Deixa assim. Não falei contigo, falei com o André agora. André, vai 1-1. 1-1? Vai bom, empatar. Então. Eu e o André jogamos no empate. Vai tá? empatar. Beleza, é isso aí. Segunda a gente vê. Tcharam, cara! Pode voltar com a tua pantufinha lá, Jeremias. O programa continua aqui. Tchau. Tchau, Jeremias. Um abração, bom fim de semana. Gente, olha só, nós sempre falamos aqui para Biscoito Zezé, carinho que vem de família e, de fato, o Jeremias e o Glauco são irmãos, pessoas que a gente tem muito... Aliás, o SBT todo é uma família. E eu tive a honra da Biscoito Zezé de simplesmente falar com o meu coração que eu quisesse falar da Biscoito Zezé. Acredita numa coisa dessas? Que honra para mim poder falar da Biscoito Zezé. E eu tenho um carinho muito grande pela empresa. Eu sempre conto aqui que 52 anos que veio o fundador da Zezé lá de Portugal, veio para Pelotas e ela continua sendo uma empresa familiar. E eu acho muito bacana a Zezé porque ela participa de diversas campanhas, como, por exemplo, a gente viu aí nas estradas ajudando caminhoneiros, né? Os próprios árbitros de futebol aqui no Rio Grande do Sul, pequenos times de futebol, tanto na região da Serra, própria região de Pelotas. Ou seja,
é uma família mesmo. Então, assim, é muito importante uma empresa como a Zezé, que não está preocupada apenas com a sua produção, mas com a sua função social. Então, fico muito honrado de fazer hoje a campanha da Biscoito Zezé e falar com o coração. E na minha cabeça, o que vem? Amanhã é dia de Grenal, né? E o pessoal, para se reunir, ao invés de ficar fazendo petisco, aquela correria, né? Quem está junto em casa, quem não está com o distanciamento, vai assistir o jogo, o Grenal amanhã, nem se preocupe em ficar fazendo preparativos e nada. Ó, tem dicas para vocês, que nem a gente faz lá em casa, ó. Sempre tem de todos os sabores. Tem o folhado doce, já pensou? Vendo ali a competição Inter, Grêmio, ó, tem o mignon, que todo mundo gosta muito, é um sucesso da Biscoito Zezé, e tem um que a minha irmã já vai me ligar e já vai dizer que ela vai querer, que é esse aqui, o folhado maçã e canela. Então é isso, gente, lá em casa é assim, a gente quando pode estar junto, se reúne, é o que eu sempre digo, né? Nos períodos que a gente não está em pandemia, que as pessoas podem estar mais próximas, a festa sempre é junto com o Biscoito Zezé. Nesse momento que vocês estão em casa, né, que quem está em casa ali todo dia se encontrando vai assistir o Grenal amanhã, não tem dúvida, pega um Biscoito Zezé e saboreia. Família Zezé, um beijo bem grande e eu sempre digo aqui, tem uma honra muito grande de vocês. Esses dias eu passei na rua, na Sinaleira, aquele que faz ali todo prateado, ele faz brincadeiras na sinaleira para ganhar dinheiro, eu passei por ele e ele gritou, oi Zezé! Ou seja, é o carinho que eu tenho pela empresa e o reconhecimento. Muito obrigado pela parceria. E amanhã Grenal, sempre com Biscoito Zezé. E atenção, gente, olha só, segue a novela. Segue a novela. Qual é a novela? Do INSS. Mais um capítulo. Porque diminuiu o número de agências abertas para fazer perícia aqui no estado. Sim, você ouviu bem o que eu disse. Ao invés de eu estar dizendo que aumentou, voltou ao normal, não. Pelo contrário. É incrível, por incrível que pareça. E a gente precisa de respostas e não tem, porque é difícil a gente conseguir um esclarecimento, né, sobre as agências do INSS. Mas em seguida a gente vai conversar com uma pessoa que está acompanhando, uma advogada da área de previdenciária e que vai ajudar um pouquinho a gente a esclarecer o que está acontecendo e principalmente orientar as pessoas ao que fazer nessa hora. Porque vai ligar para um 35 é um tempão no telefone, mas daqui a pouco a gente traz outros detalhes e informações. Gente, 12h e 35 minutos, olha só. Nós vamos agora conversar com a Lu Coleman. Lembra o que a gente mostrou, o que aconteceu na noite de ontem? Na noite de ontem teve festinha? Sim, teve festinha. Independente se quem alugou sabia, não sabia, rolou a festa. E com muita gente. Isto é fato. Isto é fato, isso aconteceu na Zona Norte de Porto Alegre. Nós estamos conversando e a gente agradece a gentileza dele, o Luciano, que é o proprietário deste salão aí, né, Luciano? Que você alugou e aí o pessoal foi lá e fez a festinha. E é claro que a gente está questionando, a Luciane Coleman está junto com ele lá, para a gente tentar trazer esclarecimentos e informações, porque se não fosse a pandemia, o problema não se tem nada a ver com isso. Mas a ordem hoje é não ter aglomerações. Eu trago junto para essa conversa os colegas Glauco Paza, também o Lucas Abate. E a pergunta que eu tinha feito, né, Lu, para o Luciano, o seu Luciano está me ouvindo ainda? Ele teve que tirar, André, porque estava caindo muito aqui o fone. Então repassa para mim que eu já repasso aqui para o Luciano. Não, a questão como é que vai ficar daqui para frente agora? Ele foi chamado, vai ter que fechar por um tempo. E a grande questão é se ele não sabia para quê. E eu acho que até essa pergunta o Lucas também quer salientar algum detalhe sobre isso, né, Lucas? Pode fazer para a Lu aí. Isso, André. Eu queria perguntar para o proprietário que essa pessoa que locou, o que ela disse que iria fazer naquele espaço. Ela deu uma justificativa, se iria fazer uma festa, e também se essa festa era um evento privado para alguns convidados, era um evento que qualquer pessoa poderia chegar, pagar o ingresso e entrar. Então essas duas perguntas que eu tenho para o proprietário do local. Ok, vou fazer então aqui para o Luciano Jung, que é o proprietário aqui do salão de eventos, dentro aqui dessa sauna aqui em Porto Alegre, desse complexo, né, na verdade. Luciano, o Lucas Abate pergunta se o senhor sabia para que seria esse evento, ou seja, se era um evento privado, se era de alguma empresa e qual seria o objetivo desse evento. Bem, na verdade, Lucas, a gente locou, né, para uma determinada
pessoas, né, que fazem parte do complexo, eles vieram, montaram tudo e a gente colocou como uma cerimônia, né? Na verdade, a gente não tinha o conhecimento assim, total, né, do que haveria dentro da situação. Inclusive, você estava me dizendo que todas essas medidas até de distanciamento, marcação do chão, está tudo aqui dentro dos conformes, dentro dos protocolos. Não, exatamente, né? A gente tem toda a proteção, né? Porque hoje realmente o que está funcionando, né, é o nosso bar, lancheria, né? Que é onde tem todas as medidas de proteção, né, como tem aqui, máscara e tudo mais. Luciano, o André queria saber, a partir de agora, o que vai ser feito? Ou seja, vocês vão recorrer, então, desse auto de infração e como ficam os outros 2 empreendimentos aqui desse complexo? Queria que o senhor explicasse. Bem, na verdade, acho que essa pergunta é extremamente importante, porque, assim, como você explicou desde o início, que são divididos por setores, né? O VIP 1, né, que aconteceu a interdição, né? A gente, obviamente, né, tem o prazo para recorrer, mas deixar bem claro, né, que entrou a informação da sauna interditada. A sauna nem funcionando está, então não tem como ser interditada. Então, a gente vai recorrer na questão, né, do VIP 1, até porque foi locado por terceiro, né? A gente não tinha do domínio, né, da situação correndo. Né? Mas a sauna interditada, não. A sauna nem funcionando está, né? Então, Diga, André, pode perguntar. A minha última pergunta, acho que já está bem claro para a gente, mas assim, a festa que teve ontem, quantas festas já de março até aqui aconteceram nesse local, nesse período de proibição? Já tinha ocorrido algum outro evento desde o início da pandemia aqui? Não tinha ocorrido de forma alguma, né? E essa informação também que seria um amanhã, isso não existe, né? Isso não sei de onde veio essa informação. É porque existia um quadro, isso não tem. Então isso aí não procede. E vai ficar a partir de agora, então, vocês vão recorrer, porque acha que quem tem que responder seria o organizador dessa festa, que foi quem locou o espaço, é isso? Com certeza, né? Nós temos, né, o direito e o dever, né, de ir atrás, né, do nosso... Né, tá certo. Questão porque o VIP 1, né, não tinha, né, conhecimento do processo, então, né... Glauco, o que vai ficar fechado, então, na verdade, é esse espaço de eventos que fica aqui no fundo aqui deste corredor, porque na verdade as saunas estão fechadas, mas elas têm acesso por outro local e o bar fica aqui no segundo andar, que também está aberto, abre à tarde, fica aberto dentro do horário estabelecido aí pelo decreto municipal. Muito bem, eu acho que, obrigado aí ao Luciano que deu os esclarecimentos, mas assim, por mais que ele não soubesse, a responsabilidade não adianta, é do proprietário, de quem loca, e ele vai ter que, logicamente, que responder por isso e vai apresentar também a defesa, porque ele representa esse espaço, inclusive com testemunhas se teve ou não teve outras festas, e sim, enfim, vai ter que esclarecer, não há dúvidas disso. Agora, não importa se ia ter hoje, amanhã ia seguir hoje, amanhã, o fato é este. Teve a festa ontem à noite, festa com as imagens mostram, era para ser 70 pessoas, né? Diz que tinha 75, mesmo assim não pode aglomeração. Se fala, a Guarda Municipal falou, entre 150 e 200 pessoas, são coisas que vão ser esclarecidas, mas desde já a gente agradece ao Luciano que foi, né? Que mesmo nesse momento que para ele deve ser muito tenso, foi parar na polícia, veio aqui, né? Com a gente no SBT para esclarecer e para apresentar a sua defesa. Mas é claro que questionamentos a gente faz, não há dúvida disso, né? E talvez para ele seja até um fato importante para, tipo assim, vai ter que aprender com o erro, de repente. Com esse erro aí, daqui a pouco vai ter que começar a se preocupar muito mais com quem vai alugar, com mais informações, inclusive, sobre uma locação de um espaço como esse, onde teve aglomeração que não podia acontecer. Lu, deixa eu só, o Lucas, mais alguma colocação, Lucas? Porque eu sei que tu tem um compromisso agora, né, Lucas? Mais alguma colocação? Não, André, nenhum. Acho que vocês resumiram bem toda essa situação. A gente só pode retomar, né, essa questão, 200 pessoas, uma festa bem maior do que aquela que a gente relatou no motel, e até aquela quantidade de pessoas, a Guarda Municipal, nem a Brigada, conseguiram levar todo mundo que estava para a delegacia. Então, priorizou em levar os donos e também o organizador do evento. Tá certo, obrigado, Lucas Abate. E a Lu acompanhou aquela festa que a gente mostrou aqui há um mês, inclusive, foi agredida, né, pelo pessoal que foi prestar depoimento, só que era uma festa com um número menor de pessoas, lá no motel, ali perto do aeroporto, e a Lu estava lá ao vivo. Mas com menores de idade, né, André? Menores de idade e bebida também. E ontem tinha bebida nessa festa aí. A gente e drogas. Mostrando,
drogas na outra festa, na primeira, né? Não nessa de ontem. Isso, nessa de ontem era bebida. não nessa, lá na outra, na do motel. Isso. E essa que a gente está mostrando aí é a festa que aconteceu lá no motel. Tá aí as bebidas, tem aqueles, aqueles energéticos ali, tinha menor de idade, o processo ainda está, a investigação está rolando. As balinhas, né? As balinhas. Um número bem menor de pessoas. As balinhas lá, né, aquela vez, exatamente. Uma ontem... das participantes fez, inclusive, uma live, né, André? Isso, tá aí o momento que eles, boa parte foi de van, a van da Brigada Militar, passear até a delegacia de polícia. E aí, na hora deles serem liberados, eles agrediram a nossa equipe. E a Lu, que não tinha nada que está lá mostrando, que é culpada de tudo, é que pagou o pato, né? Levou um banho ali. Pois é, e aí é o momento que um dos carros chegou para a festa e aí lá no motel, não de ontem, lá no motel barraram dizendo não entre aqui porque tinha gente demais, inclusive, dentro do carro. Só que aquela festa foi transmitida pelas redes sociais e aí alertaram os gansos, né? Essa de ontem foi o barulho o problema. Inclusive, o pessoal buscou a Guarda Municipal ali e disse, olha, tá rolando, porque a Guarda Municipal estava num posto de gasolina terminando com uma aglomeração. E o pessoal encostava o carro e dizia assim, seu guarda, a festa tá rolando, mas a grande festa não é aqui, é ali na esquina. Que aí é onde se depararam com essas imagens que a gente está vendo André, ali do lado esquerdo da tela. 200 pessoas, tá? Você imagina o barulho que dá isso aí? Ô, André. 75, desculpa aí ao Luciano, mas a imagem não, mostra, na verdade, né? no auto de infração consta 130. Bom, aí ok, mas 75, ok. Eu li aqui o auto de infração, isso. E a pessoa que estaria fazendo o controle de entrada teria contado 76. Então essa é a informação oficial sabe, né? Aqui do espaço e o outro do auto de infração. Certo. Encerramos por aqui. Valeu, Lu. Mais alguma colocação? É isso? Não, é isso aí. Então tá bem, obrigado, Lu. A segunda festinha que a Lu vai cobrir, já tem toda a expertise aí nas festinhas. Mas não tomei garrafada dessa vez, hein? Dessa vez não, ainda bem. Beijo, Lu, te cuida. E olha só, até já glaucou, daqui a pouquinho. Lembram daquele vigilante que a gente mostrou de Sapucaí do Sul 2 dias atrás? Pois é, depois de um desabamento de terra na casa dele. Foi provocado pela chuva, a chuva intensa. E olha, coitado desse homem, hoje é aniversário dele. O aniversário dele. Ele está com muita dificuldade porque ele mora há 40 anos nesse local. Agora, o porquê, o que aconteceu, por que desabou, né? Isso aí a gente vai daqui a pouco falar sobre esse assunto aí. Mas o fato é que ele mora há 40 anos, em plena pandemia, mora com a mãe, está em contrato de experiência na rodoviária. Parece que ninguém vai ajudá-lo, né, em termos de prefeitura, que como é uma área particular, ele que vai ter que se virar ali. O cara não tem dinheiro, gente. Tinha que ter um trator. Olha o perigo. Tá ele com amigos vizinhos retirando os entulhos dali. Acho que num caso desse até a prefeitura deveria dar, né, fazer a retirada disso, a própria Secretaria de Obras, enfim. Uma pessoa que está com dificuldade. Em seguida a gente vai falar sobre este caso. Agora vamos falar de um outro caso, de uma outra novela, a do INSS. 49 agências estão abertas aqui no estado. Apenas 24 realizam perícias e 25 estão realizando os outros serviços. Bom, para a gente esclarecer as principais dúvidas a respeito dessas questões do INSS, a gente vai conversar com uma advogada. Ela é especialista em direito previdenciário, a Laila Scherer. Laila, a gente te agradece muito pela disposição, até porque nós temos uma dificuldade, nós e todos os nossos colegas de imprensa, a conseguir alguém do INSS com toda a transparência dizer o que está acontecendo, orientar as pessoas, porque é isso que as pessoas precisam. As pessoas precisam de fazer a perícia e não sabem onde ir. Marcam com o telefone para ir fazer perícia, chegam lá, se mobilizam, dão com a cara na porta porque não tem ninguém atendendo. Então, por favor, dá uma luz para a gente, para orientar as pessoas que estão nos acompanhando. Boa tarde. Tudo bom? Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês, trazendo um pouco de informação previdenciária. Então, essa novela do INSS, do retorno das agências e das perícias, já faz algum tempo, né? O que acontece é que os médicos peritos, eles são uma entidade autônoma e eles se recusam a voltar a trabalhar, mas o TRF da primeira região, no dia 24 de setembro agora, já determinou que eles têm que voltar a realizar os atendimentos presenciais, exceto para aqueles médicos que encontram-se no grupo de risco. Então, aqueles que não estão retornando, eles estão tendo desconto no ponto deles,
E a regra, então, a orientação é que eles retornem. Mas existem realmente situações em que eles não retornaram. Nesses casos, a gente tem aconselhado as pessoas a realizar o agendamento pelo 135 ou pelo site do Meu INSS, porque não há possibilidade nas agências que estão abertas de fazer o comparecimento sem um prévio agendamento. E também tem a possibilidade, para aqueles que querem consultar quais são as agências que estão abertas, de irem no site, ou no site, diretamente no site do Meu INSS, tem um link ali, que a pessoa pode clicar, que está escrito Covid, inss.gov.br, e ela pode acessar quais as agências próximas dela estão fazendo a perícia. E aí, então, fazer o agendamento para realizar a perícia presencial. Mas aí, doutora, a gente pensa nas pessoas que não recebem o auxílio emergencial porque elas estão com auxílio doença, por exemplo. Precisam refazer a perícia. Isso, exatamente. Como é que fica a situação dessas pessoas aí? Porque tem muitas que, por exemplo, aposentadoria, a gente mostrou um caso dias atrás aí, uma pessoa que mobilizou as testemunhas para provar que tinha trabalhado na área rural, chegou em Porto Alegre e não tinha nem um funcionário da agência para falar alguma coisa. Foi o guarda que disse, inclusive, que igual a ela tinha mais 1 milhão de pessoas na mesma situação. E aí o que se faz? Porque lá no computador do INSS vai dizer que a dona fulana não foi. E aí se ela não foi é porque ela não tem interesse. E aí, faz o que para garantir os direitos, né? Sim, na verdade, pode-se entrar com recurso na via administrativa, comprovando a real situação do que aconteceu. E também eu indico, né, para que seja feita essa consulta de quais agências estão abertas. Porque aqui na minha cidade, por exemplo, as agências ainda não abriram. Logo ali no dia 14, que foi a abertura, foi determinada a abertura das agências, realmente aconteceu isso. Pessoas fizeram os agendamentos, chegaram na hora e as agências estavam fechadas. Mas, a princípio, ali, aquele site do Meu INSS, esse site que tem o covid.inss.gov.br, ele vai trazer exatamente as agências que estão abertas. E, nesses casos, as pessoas que foram e não tiveram seus atendimentos, eu aconselho entrar com recurso para que seja demonstrado que realmente ela esteve presente, até mesmo para cumprir alguma exigência, né? Porque o INSS ele faz exigências também no decorrer do processo administrativo. Opa, a gente teve um corte aí com a doutora. Glauco, a gente teve um corte André? aí. Que drama isso, né, André? Vamos restabelecer o contato. Sim, porque começa o seguinte, a grande parte das pessoas que dependem do INSS, depois de ter pago, né? Não é assim um presentinho. É favor nenhum, né? Não é presentinho, não é favor. É que assim, Glauco, uma coisa que eu não entendo, tia. Com tanta importância que tem o INSS, por que alguém aqui no estado, representando o INSS, não vem aqui uma entrevista online e explica e esclarece? A gente tem que ficar adivinhando, a gente tem que pedir para advogado, a gente tem que ir lendo, a gente tem que ir buscando ajuda para tentar compreender e ajudar as pessoas. É difícil. Agora, por que não falam, né? Uma instituição tão importante, não é favor nenhum. A pessoa pagou a vida inteira e não é pouca coisa, né? E aí, a pessoa que está hoje precisando do INSS, grande parte está com problema de saúde. Quer dizer, a pessoa vai ter que ir atrás de computador, vai ter que ir atrás de internet, vai ter que ficar do telefone. É desumano. E olha, tem casos que não é assim, pega o telefone, eu vou repetir o que a gente fez. Alô, quem está falando é do INSS? Né? E a pessoa atende, sim, é do INSS. Sim, não, senhor. não é assim. O que o senhor deseja? Não, é opção 1 para isso, opção 2 para isso. Aguarde não sei o quê. O seu atendimento vai ser daqui a 20 e tantos minutos, vai ser daqui a 30 e tantos minutos. Doutora, já restabelecemos o contato, depois o meu colega tem uma pergunta para a senhora também. Então é isso, quer dizer, a gente quer muito que o INSS agradece a sua ajuda, mas a gente tem que ficar catando, né, informações, porque é um desrespeito total com o segurado, que está precisando viver, está precisando de dinheiro e não consegue. Aí está fechado um dia aí os médicos peritos não conseguem resolver essa situação com os médicos peritos. Sabemos que não são funcionários ou não são ligados diretamente ao INSS, mas até quando que vai essa novela?
Essa questão dos peritos realmente já foi determinada, né, por via judicial, que eles retomem os trabalhos. E aqueles que não estão retomando estão tendo devidamente os seus descontos, né, exceto para aqueles que são do grupo de risco. Aí em Porto Alegre, de acordo com o site da OAB, eu vi que o Partenon já retomou também as atividades, já conta com 20 médicos peritos. E as pessoas das cidades que não retomaram ainda as atividades, elas podem agendar, por exemplo, em cidades próximas. Então, pessoas que são próximas a Porto Alegre, que as agências não retomaram, elas podem agendar em Porto Alegre, na capital, para que consigam, mesmo que a sua cidade esteja com a agência fechada, consigam marcar a perícia na que esteja aberta. Mas sempre sabendo que pode chegar lá e não ser atendido. Esse é um risco, aliás, não só um risco, mas muita gente tem passado por isso. Glauco. Doutora, só uma informação, não sei se a senhora consegue nos dar. Existe alguma prioridade, porque a fila já existia, agora a fila só aumentou, o drama também só aumentou. Existe alguma prioridade no atendimento? Pessoas que têm mais necessidade ou não? Na verdade, é feito o agendamento direto. Quando a gente liga pelo 135, eles informam o horário e como que vai ser, né, o atendimento. Mas, em regra, não existe uma prioridade por idade ou por urgência. É importante lembrar também que apenas estão sendo realizados nos postos das agências que estão abertas aqueles atendimentos que não podem ser cumpridos por via dos meios remotos. Então, o que acontece? Tem pessoas que realmente não têm acesso à internet e também têm dificuldades de acessar pelo 135, porque o 135 também tem que ser de telefone residencial, tem uma certa demora, e essas pessoas estão ficando desamparadas, porque elas necessitam ir até uma agência, obter uma orientação do servidor, e elas não conseguem, porque apenas estão sendo atendidos aqueles que fazem o agendamento e aqueles serviços que não são disponíveis pelos meios remotos. Tá bem. Doutora Laila Scherer, muito obrigado pela sua colaboração com a gente. Tenho certeza que muita gente pôde, né, ter uma luz aí para o que fazer nos próximos dias, que depende do INSS. E, infelizmente, na hora que mais se precisa, pessoal, aonde é que está o INSS? Muitas agências fechadas. Doutora Laila, mais uma vez, muito obrigado. Agora, meio-dia e 54 minutos. O nosso assunto agora é eleições. Na próxima segunda-feira, o SBT Rio Grande começa uma série de entrevistas com os candidatos e candidatas à Prefeitura de Porto Alegre. Estas sabatinas, serão feitas de forma online para manter o distanciamento social exigido durante a pandemia. Cada candidato vai ter 10 minutos para expor os projetos para a capital e responder às perguntas elaboradas pela equipe de jornalismo aqui do SBT. Então acompanhe a ordem das entrevistas nas nossas redes sociais. Os eleitores têm pouco mais de um mês para decidir o voto. O primeiro turno acontece no dia 15 de novembro. Então, está feito o convite a partir de segunda-feira. Gente, olha só, atenção para isso. Há 2 dias, uma família aqui de Sapucaia do Sul tenta recomeçar. Um deslizamento destruiu a casa e ainda ameaça derrubar o pouco que sobrou. Na reportagem a gente explica. Não é o aniversário que Michael sonhou. O carro recém-reformado está destruído. A casa dele e a da mãe, em Sapucaia do Sul, estão por um fio. Com a chuva, o barranco do terreno vizinho veio abaixo na última quarta-feira. As paredes podem desabar a qualquer momento. Um presente que eu não gostaria de ganhar. Se a casa desabar, a altura dela vai cair por cima da casa da minha mãe e vai trazer um prejuízo maior ainda. A Defesa Civil interditou o local, mas o socorro até agora não veio. A prefeitura esteve aqui ontem, a Guarda Civil, disseram que não podia fazer nada por mim, porque a reta escavadeira não entra aqui no pátio. No dia em que ele completa 46 anos, o presente veio em forma de solidariedade. Uma mãozinha extra para retirar os escombros do terreno. A família e os amigos agora correm contra o tempo, porque a casa aqui dos fundos, ela está sustentada apenas sobre 2 pilares, como a gente pode ver. E se houver um novo temporal, há um risco muito grande de todo esse barranco deslizar. O prejuízo deve passar de R$10 mil, mas Michael não tem como arcar com as despesas. O vigilante recém começou em um novo emprego e ainda dependia do carro recém-reformado para ir trabalhar. A gente está preocupado com o tempo aí, mas a gente não tem opção, a gente vai ter que tocar até
até o meio-dia aí para ver se a gente consegue pelo menos retirar o meu carro desses escombros aí. É a dificuldade grande, Lu. A Lu esteve lá. Que dificuldade desse homem, né, Lu, que está passando por essa dificuldade aí, começando um emprego, tentando um emprego na rodoviária, né, Lu? Pois é, né, André? É um período, assim, foi uma sequência aí de tragédias na vida do Michael, né? A gente entrou em contato com a Prefeitura de Sapucaia do Sul e eles disseram que o carro e o muro da casa deles são particulares, ou seja, não é de competência da Prefeitura agir nesse momento. E que a casa ali no terreno ao lado dos vizinhos, que ameaça desabar, ali que está sobre o barranco, esta foi isolada, interditada pela Defesa Civil e que os moradores, então, foram encaminhados para um abrigo. Só que hoje pela manhã, André, havia luz ali, ou seja, tinha gente dentro dessa casa. Então, assim, há um risco iminente ali naquele local. E, claro, a gente entende a situação do Michael, que acabou de iniciar um trabalho, está em contrato de experiência, investiu no carro para poder ir trabalhar. Então, assim, quem quiser ajudar ele, que está inclusive de aniversário hoje, entra lá no nosso Facebook, SBT-RS Oficial, e pode ajudar. Está lá o contato do Michael no nosso Facebook, André. Lu, agora, assim, uma coisa que eu de fato não entendo, lá em Sapucaia do Sul, quer dizer, quando se envolve a questão de saúde, né? Aí é responsabilidade da prefeitura, quer dizer, tem muita gente correndo risco aí. A área particular não interessa nesse momento, então talvez seria importante a Secretaria de Obras dar um apoio para essas famílias aí, pelo risco que se tem. Porque sim, tem dificuldade de entrar com um trator lá, né? Porque é um local apertado. Isso fica nos fundos da casa, né? Não fica na frente, mas isso precisa botar um grupo de pessoas para trabalhar aí com um engenheiro, porque é risco de vida. É risco de vida. Enquanto a gente estava lá, eu estava muito preocupada, André, com o Mike, com o amigo, o irmão dele, que estavam trabalhando ali na mão, com o pai e com a mão. E às vezes eles retiravam as pedras e começava a deslizar a terra. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, eles estão se arriscando para conseguir retirar o material, porque eles vão tentar de alguma forma fazer a contenção ali do barranco. Mas claro que não é o ideal, né, André? Não, e o tempo é o seguinte, o tempo não está firme. A gente tem aí uma condição climática nos próximos dias que preocupa bastante, principalmente no leste, inclusive com risco de temporais por aqui, né, Lu? Hoje de manhã, inclusive, quando a gente estava indo lá para Sapucaia, André, ali por volta de 7h30 da manhã, nossa senhora, parecia o Armagedon. Anoiteceu, né? Viu? Assim, ó, anoiteceu. Às vezes, quando tá chegando um temporal, a gente até diz, nossa, o dia virou noite, mas hoje foi diferente, tava marrom. A gente está mostrando a imagem aqui do alto, aqui do nosso deck, aqui em cima, no SBT, e a gente vê o quanto que... E rapidamente vem aquela nuvem em onda e, de repente, fecha, fica uma neblina, né? Fica escuro. E essa instabilidade muito baixa, porque olha só as antenas, a ponta da antena, a gente vê como está coberta com essa neblina. Bom, aqui era clima a Estael, André, tu viu que ela explicou que, assim, ó, além da instabilidade, ou seja, aquela instabilidade bem típica dos temporais, que são as nuvens cúmulos-nimbus, que são nuvens altas, né? É quase 1 quilômetro, às vezes, de altura dessas nuvens. E aí elas acabam impedindo a luminosidade de chegar, né, da sua forma, enfim, maior aqui na superfície. A gente teve a instabilidade, as nuvens, mas também a fumaça vindo da Amazônia. Há um corredor, os satélites, inclusive, registraram a vinda dessas fumaças, que ainda ganharam reforço no meio do caminho das queimadas ali no Centro-Oeste, no Pantanal, Paraguai, norte da Argentina. A gente está mostrando o pôr do sol ontem, o sol completamente diferente, e a lua também. E agora tem aquele mapa da fumaça, é impressionante o corredor de fumaça que está vindo, Lu. A gente vai mostrar em seguida. A gente consegue já perceber no horizonte também, mas a foto do satélite mostra uma quantidade muito grande ainda de fumaça. Fumaça do quê? Vinda do Pantanal, das queimadas, gente. E por isso o sol... lá na Amazônia. Começa na Amazônia e vai vindo. Cria ser um corredor e com o vento norte traz tudo isso. Tem a imagem do satélite só para a gente mostrar? André... Não dá para mostrar. Mas, enfim,
Agora dá pra gente mostrar. André, olha só. lá no sul do estado, Ó, só ficou noite, o céu ficou preto. Vai mostrando aí, aqui, vai ó, me interrompendo. Esse corredor aqui, olha só, a gente pode ver aqui, ó, gente, só mostrando aqui assim, ó, tem um corredor de fumaça aqui por causa do vento norte, que é o vento que está trazendo temperaturas altas e traz temporal também, traz essas fumaças. E a gente vai ter, por exemplo, amanhã, a gente vai ter no norte temperaturas muito altas, beirando aí quase 40 graus, e no sul frio, quer dizer, no mesmo estado, Lu. Pois é, Santa Rosa aí tá quase já 37 graus, né? Hoje de manhã, André, foi um caos, viu? A gente pegou temporal, depois abriu. Agora, como vocês podem ver, assim, ó, tá cinza, às vezes pinga. Quando a gente chegou aqui, caiu. Tem que se cuidar. Depois parou, ou seja, tá uma loucura. Beijo, Lu. Obrigado, Lu. Essa Luciane Coleman, 1h02 agora. Bom, gente, atenção. Hoje é dia do desfile dos campeões da Expo Inter Digital 2020. Uma feira diferente, né? Num ano que é diferente. Mas uma coisa me chamou a atenção na feira, Glauco. As duas bandeiras estão lá tribulando. Lembra a bandeira do Rio Grande do Sul e do Brasil? Claro. Elas continuam no lugar delas. A gente, em outros anos, esperava o fim da Expo Inter para as bandeiras irem até o acampamento Farroupilha, né? Esse ano até isso não está diferente. Este é um ano digital, então a Expo Inter é digital, logicamente. A Expo Inter, que começou no sábado passado, segue sendo transmitida integralmente pela internet até o domingo, dia 4 de outubro. Com rígidos protocolos de segurança, muitas provas e competições acontecem normalmente. Hoje é o dia do desfile dos campeões, como você falou, né, André? E todas as informações sobre a feira deste ano, a Alessandra Bergman vai nos mostrar em uma live no Facebook do SBT-RS, no endereço facebook.com/SBT-RS oficial. É hoje, daqui a pouquinho, tá? E depois no quadro Momento Agro, dentro do SBT Rio Grande, segunda edição. Uma outra mudança, André, que teve a feira este ano foi no pavilhão da agricultura familiar, que teve que operar, a gente já viu inclusive aqui no SBT Rio Grande, em regime de drive-thru ou drive-thru, que seria bem bagualesco, aquela coisa mais Expo Inter, né? O pessoal chega lá de carro, pede os produtos e aí os vendedores levam lá dentro do veículo, não tem contato praticamente ninguém com os compradores, com os vendedores, tá, André? Tá certo, tá combinado. Olha só, deixa nesse finalzinho aí do jornal hoje, sexta-feira, Glauco, chamar a atenção aqui do tempo. Eu recebo uma mensagem da Estael Cias, olha só, agora em Santa Rosa, quase 36 graus. Tá? Nossa! Então, tem alerta para temporais, especialmente na metade sul e leste, entre a tarde e a noite de hoje. Lá no noroeste, baixo potencial de chuva, ou seja, lá vai ter calor. Então, a gente vai ter calor lá na região norte e risco de temporais dessa toda, inclusive Porto Alegre aqui. Então, para o pessoal ficar atento, porque com esse calor que está descendo, a gente vai ter também chance forte de granizo, de vento forte, e isso se estende pelo final de semana. Então, olha só. O pessoal, eu não sei quem é que escreveu sexta-feira. Eu confesso que dia nublado com chuva eu gosto, eu não acho feio. Poxa. Feio para quem vê, depende do ponto de vista. Aqui, ó. Poncho, capacete, guarda-chuva, bota, gaúcho velho está preparado para o que daí vier, tá bom? E é isso aí. Olha só, segunda-feira, todos os detalhes da volta às aulas, com todas as informações na capital, né? O retorno das aulas a partir de segunda-feira e atualizando em outros municípios aqui do estado. Ficamos por aqui. Glauco, um abraço, um bom Grenal para todo mundo amanhã. Acompanhando, a gente também vai estar acompanhando. E na segunda a gente se encontra às 11h40 aqui no SBT Rio Grande. Hoje, 19h20, segunda edição com Marcelo Chemalho. Um beijo a todos, obrigado pela audiência, pela companhia, aos nossos colegas de trabalho. Um bom final de semana a todos.